Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adrien Fornazari, sou cirurgião plástico e eu queria responder uma pergunta: se é possível voltar a trabalhar com menos de uma semana após ter feito o aumento mamário com implante de silicone. Na maioria dos casos, sim, é possível voltar a trabalhar com menos de uma semana, mas é preciso entender o tipo de cirurgia que foi feita e também o tipo de trabalho que a paciente faz. A colocação de implante de silicone geralmente é uma cirurgia muito tranquila, não é, em geral, uma cirurgia muito dolorosa, exceto nos casos que a paciente tem muito pouca mama, tem uma pele muito esticada e é colocado um implante muito grande que distende a pele, e essa distensão de pele causa uma dor que incomoda por alguns dias. Mas isso não é a maior parte dos casos. Na grande maioria dos casos, que a paciente tem uma pequena flacidez de pele, é possível colocar um implante, mesmo que grande, e isso não acaba provocando uma dor muito grande. Mesmo nos casos que a paciente tem uma flacidez maior de pele, em que a gente retira a pele e monta um pouquinho a mama, ou seja, nas mastopexias com implante, o pós-operatório não é um pós-operatório tão doloroso a ponto da paciente ter que ficar em casa para tomar medicação analgésica e não poder ter alguma atividade laboral. Por esse lado da cirurgia, do trauma cirúrgico, a região operada é pequena, então a grande maioria dos casos onde nós colocamos o implante acima do músculo, em geral, é possível ter movimentação dos braços e isso, em geral, não causa uma limitação ao trabalho. Com relação ao tipo de cirurgia, cirurgias que requer maior restrição de movimento são naquelas que a gente posiciona o implante abaixo do músculo. Então, a movimentação do braço vai levar a uma movimentação do músculo peitoral maior, e isso pode alterar o posicionamento do implante ou causar mais dor. Em geral, são uma pequena parte de pacientes que vão precisar colocar o implante embaixo do músculo. Frequentemente são pacientes que estão sendo submetidas a uma cirurgia de troca de implante por algum motivo, ou pacientes muito magras, onde o músculo exerce uma cobertura mais eficiente do implante, para evitar que o implante seja muito palpável, nesses casos que a pele é muito fina e a paciente muito magra, tá? Então, nessa cirurgia em específico, onde os implantes são colocados embaixo do músculo, o pós-operatório é um pouco mais delicado e o repouso dos braços é mais importante. A grande maioria das pacientes vão receber a colocação de implantes acima do músculo. Então, nesses casos, a movimentação dos braços ela é uma orientação, mas ela não vai mudar o posicionamento do implante, entendeu? Então, com relação à cirurgia em si, sim, é possível trabalhar com menos de uma semana. Em geral, não usamos drenos de sucção para a cirurgia das mamas, exceto em alguns casos de troca de implante ou cirurgias nas quais houve algum tipo de sangramento ou tem alguma coisa associada, tá? Então, para as pacientes que fazem uso de drenos no pós-operatório, se deslocar ao trabalho com esse uso de drenos é um pouco mais chato. Não que seja impossível, mas como a paciente vai ter que fazer o esvaziamento do dreno, quantificar o quanto de secreção, né, de líquido que a cirurgia está formando, isso é um pouco mais delicado. Então, e os drenos ficam em geral uma semana. Então, a grande maioria das pacientes não acabam utilizando o dreno no pós-operatório, tá bom? Com relação à cirurgia, sim, na maior parte dos casos é possível. Eu diria até que logo depois da cirurgia, no dia seguinte, a paciente já pode trabalhar digitando no computador ou mexer no celular sem problema, sem levantar muito o braço. Então, ficar com o braço mais colado no corpo é uma orientação de proteção
dessa região do espaço da mama. Então, a questão do home office é perfeitamente possível. Se a paciente trabalha num escritório ou sentada e não exerce uma atividade laboral com os braços, eu acho que é perfeitamente possível trabalhar com menos de uma semana. Eu diria que se a paciente operou na sexta-feira, na segunda-feira, se ela tiver um bom controle de medicamentos de dor, é perfeitamente possível ela trabalhar. Ela vai tomar, sim, as medicações para dor no horário que foi determinado, e assim como antibiótico, mas ela não vai ter uma restrição quanto a não trabalhar simplesmente por conta da cirurgia. Agora, com relação ao tipo de trabalho que a paciente tem, aí sim é importante saber o que a paciente faz, porque, que nem eu falei, se a paciente trabalha sentada num escritório, não exerce uma atividade laboral que depende de esforço físico, de muito deslocamento, é possível voltar a trabalhar com menos de uma semana. Agora, se a paciente tem exerce uma atividade em que ela estende muito o braço ou carrega algum tipo de coisa, faz esforço, aí para esse tipo de paciente seria conveniente esperar uma semana em casa até ter uma cicatrização um pouco melhor. Quanto à complicação, o fato da paciente estar trabalhando ou não, a meu ver, isso não vai aumentar a chance de ter complicação, entendeu? Uma semana é um período que eu geralmente deixo o curativo fechado, não oriento troca de curativo em casa. Esse curativo vai ser aberto no primeiro retorno do consultório, no primeiro retorno ambulatorial, então a paciente não vai ficar mobilizando isso. Então, a menos que ela faça um esforço, uma distensão excessiva, eu não acredito que a atividade laboral dentro de algo que seja de muito bom senso vá aumentar a chance de ter complicação, tá? Por quê? Porque se ela exerce uma atividade que movimenta muitos braços ou tem uma atividade física mais exuberante, essa paciente não deve trabalhar. Para a paciente que não tem esse tipo de trabalho, ela está autorizada a trabalhar, e nesses casos eu acho que o índice de complicação não é maior em decorrência do trabalho em si. A taxa de complicação deve ser a mesma, tá bom? Estou dizendo isso, isso é a rotina, isso é para a maior parte dos casos. É lógico que caso a caso isso tem que ser conversado muito bem para saber o tipo de trabalho que a paciente faz, né, qual é a demanda que a paciente exerce e o tipo de cirurgia que vai ser feita. Algumas cirurgias requerem um pós-operatório mais delicado, assim como eu falei, nas colocações ou trocas de implante em plano submuscular. Então, nesse tipo de cirurgia, onde o músculo é descolado, a loja da mama é descolada como um todo, o espaço operado ele é maior, a chance de sangramento é maior, se comparado com uma cirurgia em que o implante vai acima do músculo. Então, tudo isso tem que ser bem conversado, mas, para a grande maioria dos casos, eu acredito que não só a paciente pode trabalhar com menos de uma semana, assim como eu acho que, na grande maioria dos casos, no dia seguinte ela pode começar com home office e depois de 3, 4 dias ela pode se deslocar, lógico que com cuidado para ninguém bater, enfim, mas eu acredito que ela possa se deslocar muito bem até um escritório, um local de trabalho que seja mais tranquilo, tá bom? Então, está respondida a questão, e desejo muito boas cirurgias e boas recuperações aí para vocês que têm essa dúvida. Espero ter ajudado, tá joia? Fique com Deus.